Bom dia, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui é um capítulo por dia e o Novo Testamento lido em um ano. Os vídeos acontecem de segunda a sexta-feira, com um capítulo por dia, e onde aqui eu faço comentários com os meus pensamentos a respeito de cada história, de forma breve, para que você também possa amadurecer também junto comigo. Então vamos lá, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor e nos colocamos à disposição para que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração e a nossa alma para ouvir a Tua palavra, que ela seja alimento para o nosso espírito e que através delas nós possamos ser transformados no dia de hoje. Eu te agradeço e peço tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com Mateus 18. Quem é grande no reino? Quem é o maior? Mateus 18, de 1 a 5. Os discípulos perguntam, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança e diz, quem não se tornar como esta criança não entra no reino. Então, na verdade, a criança acho que representa justamente aquela dependência, além da pureza de uma criança, também a dependência, Uma criança, ela não vive sozinha, ela não pode se criar sozinha, ela não tem como se sustentar sozinha, então ela precisa de alguém que direciona, alguém que sustenta, Então aqui ele traz uma criança e fala, quem não se tornar como ela, dependente de mim, é alguém que ouve o que eu falo, que segue o que eu falo, Não tem o reino, Você não tem o reino. A criança, ela é um amor puro, Ela é puro amor, ela não negocia, ela aceita todo e qualquer amor que as pessoas dão para ela. Então, que a gente seja como elas. A próxima história é não escandalizar os pequenos, Mateus 18, de 6 a 9. Jesus fala de não ferir quem é simples na fé. Deus protege os corações sensíveis, a religião dura machuca, o reino cuida. Então, assim, para que a gente nunca trate as pessoas com dureza de coração, querendo impor, às vezes, uma regra, uma lei, para pessoas que ainda não estão, às vezes, preparadas para aquilo. A gente precisa entender que algumas pessoas ainda não estão... elas estão amadurecendo na fé, elas estão amadurecendo no conhecimento. E aquilo que, às vezes, para a gente é tão óbvio e tão claro... Às vezes para aquela pessoa ainda já é um grande passo. Às vezes você olha e fala, nossa, mas mas para ela já foi um grande passo aquilo que ela está fazendo, Eu gosto, eu gosto de tocar nesse, assim, dar como exemplo. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e ela falando, mas eu fico doida da vida porque eu vou na igreja e tem aquelas mulheres que trabalham na igreja, E aí elas vão de calça legging, apertada, e tem lá o padre, não sei o quê. E eu falei, poxa vida, mas a gente tem que pensar no quê? A gente tem que pensar que aquela pessoa, muito provavelmente, antes dela estar na igreja, ela era aquela mulher que estava fora da igreja, andando de shortinhos e top, entendeu? E fazendo... Então, assim, para ela já está de calça, na cabeça dela, ela já está tá dando um grande passo. Na cabeça dela, ela já está escondendo melhor seu corpo, ela não conseguiu ainda entender que talvez a calça legging para aquele ambiente não seja o melhor, Por exemplo, eu uso calça legging o dia inteiro, Então, assim, mas aí é o meu trabalho, é o tipo de coisa que eu faço. Então, assim, mas dentro da igreja, é o adequado? Talvez não, mas para ela já foi um grande passo. Poxa, que bom que para ela já foi um grande passo. E que tal se a gente falar com ela com amor, se a gente tentar mostrar para ela com amor que ela ainda pode ser melhor, que ela ainda pode melhorar um pouco mais, mas sempre de forma amorosa, de forma a levar ela a compreender aquilo, mas sem machucar, sem ferir aquilo que para ela já está fazendo já deu um grande passo, foi assim que eu vejo. O próximo é a ovelha perdida, Mateus 18, de 10 a 14. Uma se perde, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma. O reino não é sobre a maioria, é sobre um. Você nunca é estatística para Deus. Então você nunca é só mais um. Você é importante, você é o filho amado, você é aquele que ele se preocupa. Por mais que ele tenha todos os outros, você
é sim amado por Ele. Você é um filho que Ele quer por perto, que Ele faz questão de te buscar, né? Então, que você nunca se sinta pequeno, que você nunca sinta que não é importante, que você nunca sinta que Deus não está te vendo, porque Ele está te vendo, Ele está te transformando, Ele está te curando. Então, peça a Deus todos os momentos: Pai, me cura, me mostra, me ajuda, me faz enxergar aquilo que eu ainda não enxergo, né? Porque Ele tá querendo te ajudar, Ele tá querendo te curar. Muitas vezes somos nós que não estamos permitindo que Ele faça a transformação em nós, pela nossa dureza de coração, ou porque às vezes a gente não se acha merecedor, ou porque a gente acha que a gente não tem... que a gente não é merecedor, que a gente, pelo tudo que eu já fiz, pelos pecados que eu já cometi, pelas coisas que eu não mereço, Deus não vai nunca me perdoar. E Ele vai te perdoar. Ele te ama do jeito que você é. Claro que Ele quer você transformado, Ele quer você adequado, né, para aquilo que Ele ensina. Mas Ele sabe que tudo isso muitas vezes necessita de um tempo de transformação, precisa de um amadurecimento espiritual. Então Ele tem paciência para esperar e ajudar você a amadurecer. Peça amadurecimento espiritual para Ele. Quando alguém erra, Mateus 18, de 15 a 20. Jesus ensina: fale em particular, depois com alguém e só depois exponha. O reino não cancela, ele tenta restaurar. Então, quando alguém estiver errado, para que a gente... Foi o que foi falado aqui, né? Fale com amor, fale com respeito. Não faça com que a pessoa se sinta humilhada, né, para que ela não se afaste ainda mais de Deus. Todos nós somos pecadores, por mais que as pessoas acreditem que nós somos. Às vezes a gente fala: não, mas acho que eu não tenho. Você pode não ter aquele pecado, mas você tem um outro. E que para Deus Ele tá vendo. Você pode pensar até que mas acho que ninguém... Isso daí é uma coisa que tá só dentro de mim, mas Deus sabe. Então, assim, vamos ser amorosos com as pessoas que a gente encontrar, com as pessoas que a gente perceber que tem ali alguns pecados são muito visíveis, né? E esses pecados visíveis fazem com que as pessoas sejam mais duras com essas pessoas. Mas todos nós somos pecadores. Vamos perdoar. Quantas vezes nós devemos perdoar? Mateus 18, de 21 a 35. Pedro pergunta: até 7 vezes? E Jesus responde: 70 vezes 7. E conta a parábola do servo perdoado que não perdoa. Essa parábola é uma parábola muito forte, né? Porque Jesus conta que o servo chegou ao seu senhor devendo, e aí ele pede para perdoar a dívida dele. O senhor fica amolecido e acaba falando para ele que ele está perdoado da dívida. E assim que ele sai dali, ele encontra então para alguém que está devendo para ele, né, um valor bem menor do que ele devia para o senhor. E aí ele não perdoa e manda prender e não sei o quê. Então, assim, quando o senhor fica sabendo desse coração duro dele, e aí sim ele manda então que ele seja colocado na cadeia para pagar tudo aquilo que ele devia, né? Então, será que a gente não está sendo duro com as pessoas? Será que às vezes a gente não quer ser perdoado? A gente quer que o nosso perdão o nosso pecado seja perdoado, mas a gente não está perdoando o pecado do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso marido, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então vamos ter um coração mais humilde, né? Um pouco mais amoroso, um pouco mais humilde, para aceitar, né, os defeitos das pessoas. Então, quando a gente não perdoa, a gente não está entendendo o quanto nós já fomos perdoados, o quanto Deus já nos perdoou e fez por nós. Então, quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que a gente ainda não entendeu nada do Evangelho. E então, agora vamos finalizar o nosso capítulo. E eu desejo que essa palavra não fique apenas no seu entendimento, mas torne-se suas escolhas diárias.
Que o temor do Senhor guie nossas decisões, nossos relacionamentos e o nosso caminho. E se essa leitura falou com você, guarde, medite e volte a ela durante a semana. Se fizer sentido, marca no seu Instagram um versículo e me marque. E desejo para vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até amanhã.